Boa noite, pessoal. Eu achei que semana passada tinha sido a última, porque eu tava sem celular e aí eu me perdi um pouco no calendário. Mas semana passada não foi a última. E eu acho agora sim é a nossa última aula antes das férias de vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer o simulado direitinho. A gente colocou umas questões assim bem tranquilas dentro de tudo que já foi falado aqui. Tudo que tinha lá a gente falou aqui em algum momento. Então eu espero que vocês tenham conseguido fazer tranquilamente, que tenha dado certo, que vocês fiquem satisfeitos com o resultado de vocês. E é isso. O bom é que agora a gente pode melhorar, né, o que tiver de problema. Se vocês tiverem tido alguma dificuldade no simulado, vocês podem perguntar também, porque aí a gente vai resolvendo, né? Porque é pra isso que o simulado serve, pra gente entender onde a gente tá errando e melhorar, né? Então vamos falar hoje sobre a independência da América Espanhola, que foi assim uma consequência, né, do que a gente falou na aula passada, que a gente falou sobre as invasões de Napoleão Bonaparte, sobre o Império, né, e aqui agora a gente vai ver sobre quais foram as consequências disso na América, né, nas colônias, porque a gente viu que ele invadiu a Espanha, colocou o irmão dele como imperador, né, então tudo isso a gente sabe que teve consequências para a colônia, porque tudo que a metrópole sofre atinge diretamente, né, a colônia. Então vamos falar aqui sobre as independências, né, da América Espanhola, porque a América Espanhola ela é composta por vários países, então são as independências desses vários países, né? Então aqui a gente começa com o cenário das independências, né? Vamos lembrar mais ou menos como é que estava acontecendo, né? O desenvolvimento econômico capitalista, o triunfo do liberalismo, o imperialismo e uma grande efervescência nacionalista e socialista na Europa, que elas também envolveram as Américas, né, no século XIX. E aí seguindo, porém, as peculiaridades históricas regionais de cada parte da América, né? E aí conquistadas e colonizadas por europeus, as Américas, né, a do Sul, Central e do Norte, exerceram um papel decisivo no desenvolvimento capitalista ocidental. Porque, claro que as colônias foram muito importantes para o fortalecimento do capitalismo, principalmente nas metrópoles, né, para essa troca de mercadoria, para essas relações comerciais, para o lucro, né. E aí, então, especialmente com o crescente e volumoso comércio transatlântico e, mais tarde, entre o norte e o sul do próprio continente americano. A gente vê, né, que até hoje o Brasil, que fica na América do Sul, tem suas relações com os Estados Unidos, que fica na América do Norte, e é claro que todas as grandes navegações, esse comércio, assim, por meio dos oceanos, eles todos favoreceram o crescimento e o fortalecimento, né, desse capitalismo. E aí, na passagem do século XVIII para o XIX, com o declínio do antigo regime, o liberalismo político e econômico forneceu a base ideológica para a superação definitiva dos entraves ao progresso capitalista. E aí, enquanto os Estados Unidos lutavam por sua independência, as metrópoles ibéricas, né, da Espanha, da Espanha e de Portugal, continuavam envolvidas com as práticas mercantilistas e colonialistas, né? Então, tipo assim, enquanto os Estados Unidos estavam mudando totalmente seu regime político, econômico, a gente vê que as metrópoles da Espanha e de Portugal estavam um pouco mais atrasadas, porque a gente sabe que os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento, né? E aqui as metrópoles ibéricas foram mais de exploração, então elas sofriam mais assim com os antigos regimes mercantilistas e colonialistas, que dificultavam, né, esse livre comércio e desenvolvimento manufatureiro, que eram condições fundamentais para a autonomia e o sucesso do econômico, né, do mundo capitalista que estava surgindo ali. E aí na Espanha, o reinado de Carlos III foi um exemplo de despotismo esclarecido, que a gente viu já, que era um despotismo acabar com o absolutismo de uma forma esclarecida, né, conversar assim para acabar. E aí assumindo, né, medidas direcionadas para modernizar a administração, com a fundação das escolas, a expulsão dos jesuítas, o estímulo à produção e ao comércio e, diante da rivalidade com a Inglaterra, o apoio aos revolucionários norte-americanos, né. A maioria dos países europeus, não, vários países europeus tinham problemas com a Inglaterra, porque a Inglaterra era muito forte, né, e aí tinha essa disputa de comércio e terra. E aí, com essa disputa, a Espanha apoiou, né, a independência dos Estados Unidos. E aí, com Carlos III, houve a reorganização do sistema fiscal e o fortalecimento das regras do comércio
monopolista, né? Com as colônias. E aí, além da intensificação do combate ao contrabando de produtos industrializados ingleses, que tinha, né, porque a Inglaterra ali, como foi sede da Revolução Industrial, tinha produtos mais industrializados, mais bem feitos, né, então tinha bastante esse contrabando, já que era contrabando porque a gente tinha um bloqueio continental aqui com a Inglaterra. E aí o resultado foi um aumento do custo de vida nas colônias, porque ele aumentou taxas, impostos, proibiu que comprasse produtos ingleses, e aí por conta disso aumentou o custo de vida nas colônias, o que gerou crescente insatisfação contra a Espanha de Carlos III, né? E em seguida contra seu sucessor Carlos IV. E aí quando as tropas napoleônicas invadiram Portugal e ocuparam Espanha, enfraquecendo as metrópoles e desencadeando o processo de independência da América Latina, os colonos eles já haviam organizado, né, várias manifestações contra a dominação ibérica. Eles já estavam insatisfeitos e aí juntou com o fato de que Napoleão invadiu Portugal e Espanha, né? Na Espanha chegou até a tirar Carlos IV, colocar o seu irmão. Então ele já juntou com a vontade que as pessoas que moravam na colônia já tinham de tirar a Espanha, juntou com esse enfraquecimento da Espanha causado pela invasão de Napoleão. E aí, nisso, né, eles já tentaram, assim, avançar no processo de independência. E aí os crioulos, né, que eram membros das elites hispano-americanas, desejavam romper com a metrópole monopolista, né, que lhes dificultava as transações mercantis, sobretudo com a Inglaterra, que era o principal polo econômico do mundo, né. A Inglaterra estava muito bem, porque tinha, com a Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, eles estavam, assim, caminhando muito para frente, avançando bastante. Então, era muito importante manter comércio com a Inglaterra, né? E aí, para os colonos, a coroa espanhola restringia os setores produtivos, além de limitar o acesso aos cargos administrativos e políticos. Para a Inglaterra, contudo, interessava a independência das colônias. Por quê? Porque se tivesse independência das colônias, as colônias iam comercializar, né, da Inglaterra, então interessava para a Inglaterra essa independência. Então, uma vez que eliminaria as barreiras monopolistas, comerciais e ativaria novos mercados para a Inglaterra. E aí, indispensáveis, né, ao progresso industrial que a Inglaterra estava passando ali, precisando bastante de mercado consumidor, porque com a indústria a produção cresceu muito, então a gente precisava que alguém consumisse esse muito que estava crescendo, né? Só um minutinho. Então, os crioulos, né, que são essa parte da elite da colônia, e os ingleses tinham, portanto, né, interesses em comum, que convergiam para o mesmo objetivo, a independência das colônias espanholas da América. E aí, com a derrota de Napoleão na Europa em 1815, a metrópole espanhola ela tentou reativar o colonialismo, mas não teve muito sucesso, porque nas guerras de independência, que aconteceram de 1817 a 1825, os ingleses eles respaldaram a vitória das elites coloniais contra os espanhóis. E também a doutrina Monroe, que foi instituída pelos Estados Unidos, né, que se resumia ao lema América para os americanos. Eu não sei se eu falei da doutrina Monroe, mas eu já falei sobre a independência dos Estados Unidos, então eu provavelmente falei. Bom, enfim, a doutrina Monroe, né, que era sobre a América para os americanos, que era justamente isso, que ajudou a consolidar a independência latino-americana, que é, né, fora a metrópole, fora esse povo europeu, a América é pros americanos, é pra quem nasceu aqui, é pra quem mora aqui, não é mais pra gente ficar suprindo, como eu posso dizer, não é mais pra saciar as necessidades da metrópole, mas pra resolver suas próprias demandas, né, as demandas da América. E aí, no início do século XIX, estima-se que a população total da América Espanhola chegava perto de 22 milhões de habitantes, e destes, mais de 12 milhões eram indígenas, 6 milhões eram mestiços, que descendiam de espanhóis, né, natos e população local, 800 mil eram negros escravizados e 3 milhões os crioulos, que eram esses colonos da elite, né. E aí a gente também tinha os chapetones, que era um grupo minoritário da América Espanhola, que constituía cerca de 300 mil indivíduos, e era composto de espanhóis nascidos na metrópole, ocupavam os mais altos cargos da administração colonial, vivendo em permanente confronto com a elite local, e desejavam a manutenção das relações metrópole-colônia.
Os crioulos, que se guiavam pelos ideais iluministas liberais e pelo exemplo norte-americano, eram partidários do livre comércio e da luta pela independência, embora não cogitassem mudanças na estrutura socioeconômica. As rebeliões locais, de um lado, como manifestações isoladas, sinalizavam o esgotamento do sistema colonial, de outro expressavam os vários projetos de independência. E aí diversas rebeliões eclodiram na América Hispânica contra os espanhóis e seu domínio, que eram organizados por crioulos, tanto por crioulos quanto por indígenas. Então juntou toda a população para lutar contra a metrópole, né? E aí destacou-se entre essas últimas rebelião de Tupac Amaru, que eu vou falar mais, que foi no vice-reinado do Peru. Aí aqui sobre a rebelião de Tupac Amaru, que foi bastante importante. Desde o início da dominação espanhola, elas foram constantes revoltas indígenas americanas, criando uma dificuldade permanente para a metrópole. No século XVIII, época da expansão iluminista e ao mesmo tempo de crescente fiscalização metropolitana, os confrontos entre os habitantes da colônia e as autoridades da metrópole se intensificaram. E aí os espanhóis utilizavam o trabalho dos indígenas em larga escala desde o início da colonização, com jornadas que chegavam a 16 horas de trabalho diárias. E aí, para garantir a subordinação indígena na região dos Andes, os colonizadores recorriam aos caciques ou curacas, que comandavam os Ailu, que no caso eram as aldeias, e em troca de alguns benefícios, como redução de tributos e... Só um minuto. Aí, além dessa redução de tributos, né, tinha a dispensa da obrigação de trabalhar para os colonos, né? E esses chefes indígenas, eles colaboravam na manutenção da estrutura colonial, claro, porque eles colaboravam, assim, para manter os indígenas trabalhando ali, né? E aí foi um curaca, porém, que liderou uma das maiores revoltas da América Espanhola, que reagiu contra a tributação imposta por autoridades metropolitanas. José Gabriel Condorcanqui Nogueira, né? Condorcanqui, que é a palavra que vocês têm que, assim, ele era chamado por esse nome, né? Que dizia descender de Tupac Amaru, um líder inca do século XVI que resistiu à conquista espanhola. Porque, como a gente sabe, quando a Espanha chega, ela dizima, né, praticamente os maias, os incas, essa população que já existia ali. E aí, Condorcanqui realizou, né, estudos em escolas eclesiásticas e na Universidade de São Marcos, que ficava em Lima, no Peru, onde foi influenciado pelas ideias do iluminismo e adotou o nome de Tupac Amaru II, né? E obteve apoio de muitos crioulos contra as autoridades metropolitanas e a elite branca de Lima. E aí deflagrando em 1780 uma rebelião que começou com o enforcamento de um chapetone e irradiou por várias regiões. E aí Tupac Amaru II recebeu apoio de dezenas de milhares de indígenas, mestiços, escravos e alguns colonos empobrecidos que radicalizaram o projeto inicial de rebelião. E aí a historiadora Maria Lígia Coelho Prado comenta, né, que essa radicalização de rebelião de Tupac Amaru II, ela foi ao lado da proclamação de Tupac Amaru como rei. As massas camponesas, elas destruíram com violência inédita as propriedades espanholas e todos os símbolos da dominação. Não fizeram distinção entre peninsulares e crioulos e desejavam a volta do Taiwan Sul, que era um império incaico, né? E a derrota da rebelião deixou marcas profundas, de um lado, entre os crioulos, um verdadeiro terror diante da possibilidade das rebeliões, e da parte dos indígenas, os resultados foram devastadores. Desde 1782 se supririam os títulos de nobreza incaica e determinou-se a explícita proibição entre as populações indígenas de qualquer tipo de manifestação que pudesse servir para reviver as tradições incas. Basicamente proibiu, né, a cultura inca de voltar a existir. E aí os indígenas foram mesmo proibidos de se auto-identificar como incas quando falavam seus nomes. Os nobres incaicos terminaram política e economicamente derrotados e restou apenas a esperança messiânica indígena com sentimentos populares que persistiam, mesmo que de maneira subterrânea. E aí a radicalização do movimento, colocando em risco toda a ordem colonial, levou à oposição entre a elite crioula e alguns curacas privilegiados. E aí o movimento foi durante
duramente reprimido e o Tupac Amaru II foi capturado e executado com grande violência. E aí amarraram-lhe os pés, as mãos, né, a 4 cavalos, tentando com isso estraçalhar assim, o seu corpo. Era para ser 4 cavalos, né, um mão, outro na outra mão, outro no pé, outro no outro pé, para puxar mesmo, né, estraçalhar seu corpo, né? Mas eles não tiveram sucesso. E aí decidiu-se então decapitar e esquartejar o líder, enviando seus restos para diversas regiões do vice-reino, para que servisse de advertência, né? E aí em seguida mataram em praça pública vários de seus familiares. Né? A importância de se dar recado nessa época era nesse nível, assim, né? Bem agressivo. E aí mesmo depois disso, as batalhas dos rebelados prosseguiram por mais 2 anos, e o que resultou aproximadamente em 80 mil rebeldes mortos na maior revolta colonial americana, que foi Tupac Amaru, uma super rebelião. E agora, assim, de fato, assim, a independência, né, se deu por meio de guerras, né? Então, as guerras de independência. O enfraquecimento da metrópole espanhola com a invasão de Napoleão Bonaparte, né, que destituiu o rei Carlos IV, né, da dinastia de Bourbon, e coroou seu irmão José Bonaparte, né, estimulou um movimento autonomista liderado pelos crioulos, como eu já tinha comentado com vocês. E organizados em cabildos, né, que eram câmaras municipais, os colonos eles depuseram as autoridades metropolitanas e assumiram a administração assumiram a administração das colônias, instalando juntas governativas. E aí, entre 1810 e 1814, os centros urbanos coloniais hispânico-americanos transformaram-se nos grandes irradiadores dos ideais separatistas, contando com o apoio da Inglaterra e a adesão de parte da população. Em 1814, porém, a dinastia de Bourbon foi restaurada na Espanha. Isso foi em 1814, foi mais ou menos chegando nessa parte em que Bonaparte é derrubado, né, que ele foi derrubado em 1815. E aí, em 1814, né, a dinastia de Bourbon ela é restaurada na Espanha e a Inglaterra se alia aos espanhóis. Lembrando que antes a Inglaterra ela estava aliada às colônias, né? Mas a Inglaterra teve que se aliar aos espanhóis, né, na luta contra Napoleão. Isso permitiu que a Espanha reorganizasse a repressão aos movimentos separatistas. Sem a ajuda inglesa, né, porque os colonos perderam a ajuda inglesa, né, as rebeliões elas foram derrotadas. E, embora frustrados, os primeiros movimentos de independência, seus ideais se fortaleciam entre os colonos. A revolução que libertaria a maioria dos países latino-americanos ocorreu entre 1817 e 1825, tendo como líderes, né, Simão Bolívar e José de San Martín, que são nomes muito importantes quando a gente fala de independência da Espanha, da independência da América Espanhola. A gente tem que lembrar de Simão Bolívar e José de San Martín. Enfim, que percorreram quase toda a América Latina com apoio efetivo da Inglaterra e dos Estados Unidos. Os rebeldes foram favorecidos ainda pela distância da metrópole e pela situação interna da Espanha, que novamente se desestabilizaram. Depois que os exércitos de Napoleão Bonaparte foram expulsos, né, eclodiu a Revolução Liberal entre 1820 e 1823 na Espanha, isso, o que dificultou o envio de tropas contra-revolucionárias à América, né? Eles tinham que lidar com a revolução que estava acontecendo na própria Espanha, e estava difícil lidar com a revolução acontecendo na colônia, né? Simão Bolívar ficou conhecido como o libertador, foi um exemplo típico dos ideais da elite crioula, que nasceu na Capitania Geral da Venezuela, republicano. Ele era republicano, né? Ele comandou a luta pela liberdade, pela libertação da América Latina, partindo dos atuais territórios da Venezuela e do Peru em direção ao sul, né? E aí ele defendia uma América do Sul livre, unida e republicana. Já San Martín, que era da região que viria a constituir a atual Argentina, né? Embora com os mesmos ideais de independência, era a favor da monarquia constitucional, ao contrário de Simão Bolívar, que era republicano, né? Então, iniciou seus movimentos, no caso, José de San Martín, ele era a favor da monarquia constitucional e iniciou seus movimentos de independência partindo de Buenos Aires em direção ao norte, no chamado Movimento Sulista.
E aí a perspectiva de expansão da independência dos hispano-americanos fez que Bolívar e San Martín participassem pessoalmente ou pelo envio de tropa das guerras de independência em boa parte da América do Sul. E aí, em 1810, ocorreu a primeira tentativa de emancipação política no México, na época vice-reinado da Nova Espanha, que se distinguiu dos demais movimentos da América Espanhola por ter uma iniciativa das massas populares e por seu caráter predominantemente rural. Encabeçando a insurreição, sucederam-se Miguel Hidalgo, Padre Morelos e Vicente Guerreiro, que deram ênfase às reformas sociais populares propondo o fim da escravidão e a igualdade de direitos, e opondo-se, né, à aristocracia fundiária e aos altos funcionários, que ganhavam muito sem fazer nada. E aí os ideais populares divergiram. Só um minuto. Os ideais populares eles divergiam dos propósitos das elites crioulas mexicanas, que quase sempre estiveram. Só um travou aqui. Vixe, voltou. Eita, travou bastante tempo. Bom, mas enfim. Os ideais populares eles divergiam dos propósitos das elites crioulas mexicanas, que quase sempre estiveram mais atrelados aos chapetones e controlavam a maior parte das áreas rurais. E aí cerca de metade das terras mexicanas pertencia, né, ao clero. E aí para os mestiços e indígenas, que formavam 80% dos 6 milhões da população da região, a luta pela independência do México deveria incluir propostas para resolver a situação dos camponeses, né, diante das grandes propriedades fundiárias controladas pela aristocracia, porque eles não tinham terra, tinham pouco trabalho, tinham poucas condições de vida, né, condições insalubres, então eles queriam que com a independência também tivesse a regulação disso aí. E é enviado pelo vice-rei para lutar contra a insurreição dos mexicanos, Agustín Iturbide, de forma oportunista, aliou-se a Guerreiro em 1821, formulando o Plano de Iguala, que proclamava a independência do México, a igualdade de direito entre os crioulos e espanhóis, a supremacia da religião católica, o respeito à propriedade e um governo monárquico. A coroa foi oferecida a Fernando II da Espanha, que sofria forte oposição dos defensores de ideais liberais em seu país. E aí confirmava-se assim que o projeto de independência em curso era aquele que atendia aos interesses das mesmas elites, crioulos e chapetones, laicos e clãs, que dominavam o México na fase colonial. Em 1822, entretanto, Iturbide proclamou-se imperador com o título de Agustín I. Logo a seguir foi deposto e fuzilado num levante republicano, e em 1824 o México tornava-se efetivamente independente e elegia seu primeiro presidente, o general Guadalupe Victoria. A estrutura agrícola e social que mantinha a maioria da população submetida ao controle das elites mexicanas permaneceu basicamente a mesma. E na América do Sul, o Paraguai constituiu uma república em 1813, chefiada pelo crioulo Gaspar Franci. Só um minuto. A atual Argentina proclamou sua independência em 1816, que só seria consolidada com os êxitos militares de Manuel Belgrano e San Martín. Então, San Martín responsável pela independência da Argentina, ali do Paraguai também. O Uruguai, que desde 1821 estava incorporado ao Brasil com o nome de província Cisplatina, transformou-se em Estado independente em 1828, com o nome de República Oriental do Uruguai. O Chile foi libertado por San Martín também, à frente de cerca de 5 mil homens, no chamado Exército dos Andes, em 1818. Deixa eu esperar só esse carro de som passar. Mas, verdade, vocês vai dar pra ouvir o carro de som. Mas acho que já passou. Então, o Chile foi liberado por San Martín, né, à frente do Exército dos Andes, em 1818, após as batalhas de Chacabuco e Maipo. E aí, Bernardo, que era um dos líderes do movimento de libertação da região, foi nomeado dirigente do Estado chileno. E aí, dirigindo-se para o Peru, acompanhado pelo mercenário inglês Lord
Bichon Cherani, San Martín alcançou e libertou Lima, né, principal centro de resistência espanhola em 1821. E aí, Simão Bolívar, por sua vez apoiado pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, organizou um exército regular e libertou a Venezuela em 1817, a Colômbia em 1819 e o Equador em 1821, rumando de também para o Peru. E as forças de Bolívar e San Martín encontraram-se em Guayaquil, no Equador, no ano seguinte, né? E aí, depois desse encontro, San Martín desistiu de seu projeto monárquico diante da proposta republicana de Bolívar e a quem coube consumar a independência do Peru. No caso, Simão Bolívar, que era republicano, consumou a independência do Peru. E aí só conseguida definitivamente com a Batalha de Ayacucho em 1824. Então tudo demora, né, gente? O processo de independência não é fácil. Mas continuando sobre as guerras da independência, né? No Congresso do Panamá, que aconteceu em 1826, quando quase toda a América Latina já estava independente, né? Bolívar ele tentou concretizar seu ideal de unidade política. Ele queria que basicamente fosse um país só, né? Todas as colônias espanholas. E aí ele tentou concretizar, né, seu ideal de unidade política, defendendo a aliança entre os estados hispânico-americanos, a criação de uma força militar comum e a abolição da escravidão, entre outras medidas. Seus esforços de solidariedade continental, no entanto, né, encontraram a oposição dos ingleses e norte-americanos e das próprias oligarquias locais e seus dirigentes, como a monarquia brasileira de Dom Pedro I, recém-instalada, comprometida com as elites escravistas. Bom, ele basicamente não conseguiu fazer o que ele queria, né, porque era a elite que estava no poder e não tinha interesse em sair dali, não. Bom, mas só um minutinho. Aí no ano seguinte, né, as forças de Bolívar e San Martín se encontram no Equador. E depois desse encontro, San Martín desistiu de seu jeito monárquico diante da proposta republicana de Bolívar, a quem coube consumar a independência do Peru, que só foi conseguida com a Batalha de Ayacucho em 1824. Eu acho que eu voltei e falei sobre a mesma coisa. Mas enfim, né? Inicialmente a América Central ela era unida ao México e proclamou sua independência em 1824, formando as Províncias Unidas da América Central, unidade que pouco durou em virtude das pressões inglesas e norte-americanas. A região ela se fragmentou em repúblicas autônomas a partir de 1838, e essas repúblicas eram Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Embora tivessem acabado com o domínio metropolitano e obtido liberdade política, os novos estados latinos assumiam outra forma de dependência, né, que agora era econômica, atendendo aos interesses do desenvolvimento capitalista. A América Latina dividida em vários estados governados pela aristocracia crioula, assumiu a função de fornecer matéria-prima e consumir manufaturados ingleses. E aí, dessa forma, preservavam-se as antigas estruturas, apenas adaptadas aos novos tempos. E aí, no aspecto político, chefes locais em geral, né, líderes oriundos das forças militares mobilizadas pelos crioulos nas guerras de independência, passaram a disputar o poder de suas respectivas regiões, né? Comandantes carismáticos, autoritários, personalistas que irradiavam magnetismo pessoal na condução de seus comandos. Esses chefes foram denominados, né, os caudilhos. E aí a divisão de poderes criou um quadro de dificuldades para a consolidação dos novos estados nacionais que enfrentavam a desunião e instabilidade. E aí tem um trecho muito legal que fala assim: quando o período da luta pela independência ficou para trás, os jovens países tenderam a proteger-se dentro de seus limites territoriais e olharam desejosos para as metrópoles capitalistas, cada um por sua conta e risco. O potencial de desenvolvimento contido na ação conjunta que havia se manifestado de maneira brilhante na gesta emancipadora se perdeu de vista.
E aí acreditou-se que o empenho da construção nacional era incompatível com a prática por parte dos países de uma política aberta em relação aos pares e vizinhos. Pelo contrário, os países se envolveram em suas próprias guerras, como as que desencadearam o Brasil e a Argentina, com o apoio do Uruguai contra o Paraguai, né, entre 1864 e 1870, e aquela chamada de Guerra do Pacífico, em que enfrentaram Chile, Peru e Bolívia em 1879 e 1884, cuja memória traumática agita hoje com força os cidadãos dos países envolvidos naquela contenda. A perda da integridade territorial da Hispano-América pela ação bélica dos Estados Unidos sobre o México não causou em seu tempo uma reação vigorosa e unânime no subcontinente. Foi preciso esperar o último período do século XIX, quando, na luta pela independência de Cuba, José Martí enunciou a ideia de Nuestra América, que no caso seria essa junção da América, né? A América teve muitos conflitos, assim como a Europa também teve. É muito complicado. A gente está num momento que a gente precisa de mercado consumidor, que a gente precisa de matéria-prima, que a gente precisa de muita coisa. E aí vai ter guerra, óbvio que vai ter guerra para definir, né, território, né, e comércio. Então, para recordar, né, a independência da América Espanhola, a gente tinha um antigo regime, tinha desenvolvimento comercial, burguesia comercial. Só um minuto. Enfim. Antigo regime, a gente tem o desenvolvimento comercial, que leva à revolução industrial, que inicia o capitalismo. A gente tem uma burguesia comercial, que com as revoluções burguesas, né, que foi da Inglaterra, francesa, a gente tem uma burguesia industrial, que também é consequência da revolução industrial, né, e do capitalismo. A gente tem uma burguesia industrial que só está crescendo, está ficando mais forte, mais rica. A gente tem estados absolutistas, que sofreram revoluções burguesas, como a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, e aí a gente chega aos estados liberais. Esses estados absolutistas, eles deixam de existir, né? Acaba o absolutismo. Começam os estados liberais, tentando, né, entrar numa república, num presidencialismo, tentando ali dividir os poderes. Então, tudo isso, está tudo passando por uma grande mudança, o mundo inteiro, né? E aí a gente tem o mercantilismo, que são os monopólios que as metrópoles obtêm sobre as colônias, né? E do mercantilismo, a gente passa para o liberalismo, que é uma consequência do capitalismo. E o liberalismo é uma não intervenção do Estado, que é o que a gente que a gente vê bastante nos Estados Unidos até hoje, né? E a colonização da América acaba em independência da América. Então a gente tem aqui desenvolvimento comercial, acontece a revolução industrial que gera o capitalismo. Burguesia comercial vira burguesia industrial, né, por conta da revolução industrial, do capitalismo. Os estados absolutistas, a partir das revoluções burguesas, inglesa e francesa, viram estados liberais. O mercantilismo começa a ser liberalismo, não intervenção do Estado. Os comerciantes, os burgueses, eles que lideram ali, decidem o que vão fazer. A colonização da América acaba com a independência das Américas. E aí é basicamente isso. A gente tem capitalismo, uma burguesia industrial, estados liberais, o liberalismo, que é a não intervenção na economia, e as independências, né, na América, que já não faz mais sentido ter colônia quando a gente tem o capitalismo. A gente precisa de mercado consumidor, a gente precisa, né, que as pessoas da colônia consumam e as pessoas da colônia também criem mercado. A gente tem uma burguesia ali que cria comércio, que cria indústria, e com a indústria a gente tem um aumento muito grande da produção, e com o aumento da produção tudo exige aumento de mercado, aumento de território, aumento de tudo, né? Que é basicamente isso. Por isso que teve anos de navegação, por isso que teve várias coisas. E aí que também a gente tem a independência das Américas por conta disso, por conta do capitalismo, que é uma consequência, né, dessa revolução industrial. Então, por hoje é isso. Agora sim, boas férias para vocês, descansem, mas também, bom, não sei, assim, também seria um bom momento para aproveitar para rever as matérias acumuladas. Mas descansem um pouco também, né, porque também, bom, enfim, boas férias, bom final de semana e até depois. Boa sorte no simulado de domingo também. Qualquer coisa podem perguntar sempre. Pra mim, pra Adriane, pra Camila, né? Então, é isso. Boa noite.